Saudações, confrade, confreira. Eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Hoje estamos na nossa aula 64, é a quarta aula da terceira temporada do nosso curso. Nessa aula, vamos fazer alguma coisa um pouquinho diferente do habitual. Porque, em vez de vermos uma lectio, vamos ver três lectiones. Por que isso? Porque nessas três lectiones, Ronay divide uma única fábula de Fedro. Uma fábula que é relativamente longa, mas eu particularmente não vi motivo, não vi razão porque essa fábula está dividida como está. Obviamente, a gente pode pensar que vão haver os argumentos, eu vou deixar depois as questiones de cada uma dessas fábulas no fim, antes do slide final. Eu faço a conclusão sem nenhuma gravação, ela simplesmente vai aparecer, você deu o print. Não, eu vou gravar para ela, fazer alguns breves comentários, que é o tempo de vocês poderem dar o print da tela, tá certo? Essa daqui é a figura que está lá no livro. Eu tive que dar uma ajeitada porque a imagem estava toda troncha, mas não vamos ler por aqui. A gente vai ler diretamente da fábula. No material, lá no livro, existem outras figuras. Aqui é só a pars prima, ela termina aqui no bibente, mas eu trouxe aqui mais por conta dessa figura, né? O lupus et agnus. Aqui a quarta. Mas aí depois, se vocês tiverem o material, vocês conseguirão ver com tranquilidade. Agora a gente vai entrar no texto corrido da fábula. Lembre-se que essa é a primeira fábula do primeiro livro. De novo, aquele esqueminha. As letras que estão em vermelho é porque acontece a elisão. O que é elisão? É um recurso poético em que a gente junta duas sílabas em uma só. Para isso acontecer em latim, em português, espanhol, italiano, acontece semelhante, porém o latim tem uma particularidade. Se a sílaba anterior terminar em M, ela pode se elidir com a vogal posterior. Basicamente, a elisão acontece entre duas vogais. Uma vogal de uma palavra, uma vogal de uma sílaba com a vogal de outra. Por que não de uma palavra com outra? Porque pode acontecer, como vai ver aqui, que essa elisão aconteça entre duas vogais. Nessa fábula, vocês já estão familiarizados com aquele quadrinho dos versos, jambo, espondeu, tríbaco, etc. Espero que já estejam. De novo, eles vão aparecer aqui nos slides seguintes, mas aqui a gente vai perceber como Fedro, nesse seu verso, cenário, eu vou chamar assim de cenário, porque nem sempre a gente vai encontrar um cenário efetivamente jambo. Eu depois vou dar uma olhada no material. Cadê minha gramática de latim? Tá aqui. Nessa gramática aqui, que é a gramática clássica Latinitatis do padre Llobera, que existe uma parte aqui sobre os versos, um excerto fabuloso sobre literatura, eu vou dar uma estudada de novo no verso jâmbico, porque para todos os outros versos é sempre o penúltimo pé quem determina qual é a estrutura, qual é a estrutura do verso. Em Fedro parece que é o último, mas aí eu vou dar uma estudada de novo e ver
se faz alguma coisa. Bom, então aqui, lembre-se, todas aqui são elisões. Quer dizer, em vez de contar como duas sílabas, a gente conta como uma única sílaba. Vamos lá. Lupus et agnus. Agnus é cordeiro. Cordeiro, carneiro. A gente tem em português uma palavra equivalente a isso, é anho. A-N-H-O. Anho. O lobo e o cordeiro. Adrivum eundem lupus et agnus venerant. Siti compulsi superior stabat lupus, longe qui inferior agnus, tunc falci improba, latro inquitatus iurgii causa mintulit. Cur inquit turbulentam fecisti mihi aquam bibenti, laniger contra times, qui possum quaeso facere quod quereris lupe, ad te decurrit ad meos haustus liquor. Repulsus ille veritatis viribus, ante hos sex menses malle ait dixisti mihi. Respondit Agnus, equide natus non eram, pater Hercle tuus ille inquit maledixit mihi, atque ita correptum lacerat in iusta nece. Haec propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes oprimunt. Vamos aqui, né? Aqui a gente começa com uma coisa interessante, o adjunto adverbial de lugar para onde. Ad mais acusativo, a gente, lembrando daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, o adjunto adverbial de lugar para onde, a gente tem de dois tipos em latim. Primeiro, quando existe entrada no lugar, que a gente usa in mais acusativo, e quando só existe aproximação do lugar, que é com ad mais acusativo. Então, aqui, adrivum eundem significa que eles foram para junto, aproximaram-se do rio, do riacho, né? Adrivum eundem. Para o mesmo rio, lupus et agnus venerant, vieram um lobo e um cordeiro. Siti compulsi. Compulsi quer dizer, é o compungidos, obrigados, compulsi siti, obrigados pela sede. Né? Compungidos pela sede. Superior stabat lupus. Superior, aí vem como se dissesse na parte superior, mais acima, estava o lobo, quer dizer, pensando no sentido em que o rio corre. Na parte de cima, de onde o rio vem, stabat lupus, estava de pé o lobo. Aqui stabat não está muito relacionado, não tem relação com o nosso estar. Stabat significa estar de pé. Eu me lembrei agora, porque tem uma cantiguinha que é cantada pelos católicos, que começa com esse verso, né? Stabat, com esse verbo, stabat mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa. Estava a mãe dolorosa ao pé da cruz lacrimosa. Stabat estava de pé. Estava de pé. Na aula passada, eu falei que os católicos que usam o breviário tridentino, o breviário antes de 1964, que os versos dos cânticos são todos cenários jâmbicos. Mas parece que os do breviário novo, que chamam liturgia das horas, para quem reza em latim, isso só serve para os que rezam em latim. Para quem reza nas línguas vulgares, nas línguas vernáculas, aquela observação que eu fiz na aula passada não tem cabimento. Superior stabat lupus, na parte de cima, de onde vem o rio, estava o lobo. Longeque inferior agnus. Muito, bem distante, na parte de baixo, stabat é o mesmo verbo agnus, estava o cordeiro. Tunc falce improba, latros inquitatus iurgi causa mintulit.
Bom, aqui é tunca, então, falque improba latro, inquitatus iurgi causa mintulit. Então, esse falque improba aqui está no ablativo, instrumental. Falque improba. Falque é de terceira declinação, é uma palavra é o ablativo de falx, falquis. Essa palavra designa boca, boca. A gente tem em português a palavra, parece-me, se eu não me engano, tem a palavra false. Mas também teve a monotongação do ao em o e virou foz. A foz de um rio é chamada de falques em latim. Então é garganta, é mais bem garganta. Garganta, a foz de um rio, também pode significar abismo. Então tem várias interpretações. Aqui a gente vai traduzir como boca, né? Como fala, mais bem. Tunque falpre improba, latro inquitatus, iurgi causa mintulit. Então vamos lá. Então, latro inquitatus, latro, que deu origem à palavra ladrão, está relacionada com predador. Porque o que é um ladrão? É aquele que preda, que faz ação predatória contra os bens de outra pessoa. Latro inquitatus, o predador violento, com fala desonesta e ímproba, com fala desonesta, quer dizer, através de mentiras, isso é um jogo, é uma forma poética, né? Falque e ímproba. O ladrão, o predador violento, com mentiras, e urgi causa mintulit, aduziu, apresentou, é uma linguagem meio jurídica isso aqui, né? Apresentou iurgi causam, apresentou a causa, o motivo do divérbio, o motivo da disputa que ele estava procurando ainda, né? E aqui era para eu ter posto esse sinal, porque aqui faz cur, inquit, turbulentam fecisti mihi aquam bibenti, porque, lembra-se o porquê de pergunta, né? Diz. Por quê? Disse. Turbulentam fecisti mihi aquam bibenti, turbulentam aqua. Por que tornaste, fizeste? Por que tornaste? Porque, disse, e ele disse, por que tornaste turbulenta a água, mihi bibente, para mim que estou bebendo? Bibente é um adjunto, é um particípio presente do latim. Ele é ativo, né? Bibens, bibente, que bebe, que estou bebendo, né? Por que tornaste feciste turbulenta máqua mihi bibente? Por que tornaste turbulenta a água para mim que estou bebendo? Laniger é outra forma poética de dizer carneiro, né? Cordeiro. Laniger é aquele que porta, que tem lã. Lanígero. Parece que existe poeticamente esse termo em português, lanígero, o que produz lã. Laniger contra times. O cordeiro, o lanígero, rebate com temor, né, temendo. Qui possum quaeso facere quod quaereris lupe. Como posso, esse qui aqui não é pronome relativo, ele tem o valor de cômodo. Como posso? Pergunto. Esse queso em latim também tem o valor do nosso por favor, né? Como posso, por favor, facere quod quaereris lupe, como posso fazer o que pretendes, ó lobo, vocativo, até, adjunto adverbial de lugar de onde, até decurre, aí a gente tem o adjunto adverbial de lugar de onde, a gente tem também como adjunto de lugar para onde, a gente tem duas formas, né? A gente tem o a, que é o oposto de ad, e a gente tem o de, que é o oposto de in. Como assim? O in é com entrada no lugar, o ad é com aproximação. Então, o a é afastamento de perto
e o D é de dentro para fora. Então, até, quer dizer, não saía de dentro da boca dele, mas de onde ele estava, até decurrita de meus haustos liquor. Liquor aqui é outra forma poética para falar da água, o líquido. De ti, de junto de ti, corre a água para os meus sorvos, para as minhas bebidas, né? Para os meus goles. Repulsus ille veritatis viribus, repelido ele, aqui, aquele, né, falando do lobo, repelido aquele, repelido ele, pela força, pelo vigor, aqui está no plural, mas a gente pode traduzir pelo singular, fica meio estranho, pelas forças da verdade, né? Até pode, mas eu acho, não me soa muito bom. Pela força da verdade, pelo vigor da verdade. Ante hos, aqui de novo outra lisão, sex menses male ait dixisti mihi. Ait é o verbo como inquit, dicite. Ante hos sex menses, seis meses atrás, vejam a construção, ante hos sex menses, 6 meses atrás, maledixiste mihi. Cuidado, porque na linguagem religiosa o benedicere e maledicere vão significar abençoar e maldizer. Não em latim clássico. Maledicere é falar mal. E benedicere é falar bem. Só isso. Então, 6 meses atrás, falaste mal de mim. Responde-te Agnus. Não vou traduzir, porque isso aqui está óbvio, né? Equidem. Equidem significa na verdade. Natus non eram. Natus non eram. Cuidado para não traduzir. Aqui é eu não tinha nascido, viu? Natus non era. Eu não tinha nascido. Pater ercle tuus. Aqui junta, né? Porque aqui, olha, aqui há umas coisas que eu passei e que precisavam ser ditas. Aqui fez a lisão. Deixa eu ver onde foi. Eu acho que é aqui. De qualquer forma, aqui, olha. Breve, breve, longa. Isso aqui a gente faz um anapesto. Porque parece-me, dos versos que a gente viu até agora, o anapesto não tinha aparecido. Uma breve, outra breve e uma longa. Aqui é pater ercle, outro anapesto. Aqui não dava para ser, porque aqui é longa. Então, aqui longa e longa, faz um troqueu. Um troqueu não, um espondeu. Um espondeu. São duas longas. Pater ercle tuus ille inquit maledixit mihi. Aqui o Hercle é por Hércules, como se fosse por Deus, por Hércules. Teu pai, tu pater tuus ille inquit, ele disse, né, o lobo. Por Hércules, por Zeus, aqui, sei lá, por Zeus não caberia, porque Hercle é por Hércules. A gente pode traduzir por Deus. Por Deus, teu pai, maledixit mihi. Aqui vocês já sabem o que é, né? Falou mal de mim. Atqueita correptum lacerat in iusta nec. Essa atqueita correptum lacerat in iusta nec significa, né, et his verbis agnum correptum lacerat in iusta nec. Aqui é um ablativo, né? Atqueita é com estas palavras, fica e assim, e apesar disso, com estas palavras, aqui é o substantivo está enclítico, né? Agnum, capturado o cordeiro, lacerat, lacera, estraçalha o cordeiro, iniusta nec, com uma morte nex, uma morte, um assassinato, mais bem, um assassinato injusto. Hai propter illos, esse illos concorda com homines aqui. Haec propter illos scripta est homines fabula.
quae fictis causis innocentes opprimit. Haec fabula scripta est propter illos homines qui opprimunt innocentes fictis causis. Essa é a sequência direta, né? Esta fábula scripta est, foi escrita, lembre-se, aqui não é escrita, a forma da passiva, scripta est é o pretérito perfeito passivo, foi escrita por causa. Em latim a gente tem duas formas de dizer o por causa, tem o ob e tem o propter. O ob é sempre quando é uma coisa favorável, o propter é quando é uma coisa desfavorável. Em tese, isso na verdade termina com o tempo, usar mais o propter do que o ob, ou utilizá-los indiferentemente. Mas veja que Fedro teve o cuidado de usar o propter, porque ela é contrária, ela vai em oposição àqueles que agem de uma tal maneira. Então ele diz, haec fabula scripta est propter illos homines. Essa fábula foi escrita por causa daqueles homens qui fictis causis innocentes opprimunt, por causa daqueles homens que, com motivos fingidos, com motivos falsos, oprimem os inocentes. Aqui, de novo, né, o nosso já conhecido quadro do jâmbico, que foi utilizado por Fedro. Aqui, lembrem-se que isso aqui não quer dizer que vai ser usada sempre assim. Isso aqui pode ser com esse, com esse, com esse, com esse e com esse. Eles se misturam, como vocês já devem estar reparando. E aqui os pés. Aconselho, são muitos os pés. Aqui só estão 6. São os versos mais usados. Aconselho a memorizarem os nomes e as formas, talvez até com os exemplos, porque vai ficar muito mais fácil depois. E aqui estão os exercícios. Na verdade, meus caros, lá na gramática há outros exercícios. Eles têm uns exercícios deixa-me só ver aqui, viu? Por exemplo, na página 19 tem perguntas e exercícios de versão. E depois, no fim, tem esse exercício de gramática. Na página 21... tem umas interrogações. Qual venerat lupus et agnus? Qual é para onde? É pergunta geral sobre a fábula. Quid compulit animalia ad rivum? Cur intulit lupus causa miurgi? Cur non potuit agnus turbulentam facere aqua lupo bibenti? Servatine innocente vis veritatis. Então, aqui é uma atividade. Eu vou deixar aqui, antes de transformar essa aula no vídeo que vai subir para o YouTube, eu vou deixar já esse material aqui em algum canto, e aqui estão os exercícios de gramática. Eu vou ver se dou uma adaptadazinha para que ela fique aqui no final, tá certo? E aí, caríssimos, a gente chega finalmente ao fim